Bom, professor Alexandre, eu sou o Ian e essa daqui vai ser a nossa apresentação do primeiro trabalho de lógica. O pessoal da minha equipe é o Paulo Alencar, o Alisson e a gente vai dar início aqui. Primeiramente, eu queria mostrar para o senhor como que ficou o nosso esquema de pasta. Basicamente, a gente tem uma pasta src que contém todos os nossos arquivos .py e a gente fez uma seguinte divisão. A gente criou, por exemplo, o analyzer.py e o analyzer-test.py. Então, o arquivo para resolver a questão também possui um arquivo de teste, né? Para fazer o teste do que a gente escreveu. Aí aqui na tela a gente, por exemplo, está mostrando o analyzer, né? O arquivo analyzer e depois o analyzer.py. A gente faz isso para o CNF e também tem o arquivo index, que vai ser basicamente para a gente poder conseguir executar algumas dessas funcionalidades na linha de comando, né? A gente consegue passar uma fórmula lá, por exemplo, e verificar as coisas. E para início de conversa, né, a gente vai falar um pouco sobre o analyzer, que é basicamente para a gente testar, né, ver se uma fórmula é válida ou não. Eu vou passar agora para o Alisson, que vai dar a introdução do analyzer. Bom, professor, como o Guilherme já apresentou, vamos iniciar. A gente começa definindo o nosso alfabeto, né? Os átomos, os operadores, os delimitadores dos parênteses. Pode descer? Pronto. Aqui a gente tem nossa função principal. Ela é responsável por chamar as principais funções, né? Encarregar de fazer a análise. Essa primeira função, ela é uma função que formata a forma, tira os espaços, poderia atrapalhar a análise, né? Tá? Voltando lá por baixo, a gente chama mais uma função, que é a função Lecture Analyzer, que essa função é responsável por analisar o lecture, né, da nossa função. Então essa função aí, ela faz todo o trabalho de análise. Perdão, é o Verify que faz. Então, voltando lá para baixo, aí a gente tem todos os casos no Verify. Voltando lá para baixo, a gente tem algumas verificações verdadeiro e falso, alguns tratamentos de erro que podem acontecer. E o que possibilita a gente fazer esses tratamentos é a identificação do padrão, o qual a gente vai ver agora, e a sequência de caracteres da fórmula. Olá, professor. Meu nome é Paulo Henrique e eu vou explicar a função Lecture Analyzer, que é uma função para fazer uma análise léxica. Ela basicamente vai pegar a fórmula, que é o conjunto de caracteres, e vai gerar os tokens para verificar se está no alfabeto ou não. Aqui, na função, a gente começa fazendo aquelas análises mais simples. Por exemplo, se o usuário entrou com uma fórmula de tamanho 1 e essa fórmula é composta somente por operadores. Se isso acontecer, a gente já retorna falso porque seria um absurdo. A gente também verifica se o tamanho, outra verificação é se a fórmula tem tamanho 1 e se ela só é formada por delimitadores, parênteses, né, de fechamento e de abertura. Também a gente retorna falso. Depois a gente começa a colocar os tokens dentro dessa lista aqui, que a gente chama de tokens, que são os pequenos meio que caracteres que a gente vai obtendo na nossa fórmula. Mas antes disso, a gente também verifica a quantidade de parênteses de abertura e de fechamento aqui, para a gente fazer uma condição aqui, para ver se tem a quantidade de parênteses de abertura e fechamento iguais. Aí a gente appenda também dentro da lista de tokens todos os caracteres que estão presentes na nossa fórmula. Em seguida, a gente percorre essa lista de tokens, aqui na linha 49, para verificar se os tokens estão presentes naquela lista de átomos, de operadores e de delimitadores. Aí a gente verifica se faz parte de um desses conjuntos aqui. Se não fizer, a gente já retorna falso. Então, em resumo, essa função ela basicamente vai tentar
eliminar os casos mais triviais assim que o usuário colocou. Aqueles casos que são triviais, mas que são absurdos. Por exemplo, ele entrou com um caractere mó estranho que não faz parte do nosso alfabeto. Lembrando que o alfabeto foi esse daqui, delimitado por essas listas. Eu vou dar a palavra agora para o meu amigo Ian, que vai falar um pouco sobre o analisador semântico. Bom, professor, como o Paulinho aí passou a bola para mim, né, eu vou entrar em detalhes na função de análise semântica e também na função verify. Falando da verify propriamente dita, né, essa função ela vai fazer a análise semântica. E a gente começou a análise semântica dessa seguinte forma. A gente parou para pensar e fez a seguinte pergunta, né? Como que a gente sabe que uma fórmula, um conjunto de caracteres é uma fórmula, né? E aí a gente viu que tem um padrão linear da coisa, que a gente pode fazer uma análise linear daquela fórmula. Então, por exemplo, se na minha fórmula eu tiver um átomo, o próximo caractere que vem a seguir do átomo, ele ou pode ser um operador ou pode ser um parêntese de fechamento. Se for qualquer coisa que não seja isso, a gente já pode cair em um absurdo. Por exemplo, eu tenho um átomo P e depois o outro átomo P. Isso já seria um absurdo, né? Ter um átomo seguido de um átomo. Quando a gente fala de operador, a gente tem uma possibilidade, né? Duas, na real, de ser um átomo para fazer ligação de dois átomos, né? Ou ser um parêntese de abertura. A exceção para esse caso do operador é se for uma dupla negação, né? Ou N negações que a gente pode ter, porque aí vai ser um operador seguido de um operador, e esse caso aí ele é possível, né? Depois a gente só vai precisar fazer a análise dos parênteses. Por exemplo, se eu tiver um parêntese de abertura, o próximo pode ser ou mais um parêntese de abertura, ou um átomo, ou uma negação. Essas são as três possibilidades que eu posso ter. E para o parêntese de fechamento, eu tenho duas possibilidades. Ou eu tenho um operador, ou eu tenho mais um fechamento de parênteses. Então a gente pensou em fazer a análise semântica bem sequencial mesmo, checando as possibilidades e vendo se a gente cai em algum absurdo. Então, por exemplo, na função verify, a gente vai basicamente passar, né, o índice em questão, né, o elemento em questão, e ver o seguinte. A gente também faz a questão do anterior, para tratar justamente o caso de duplas negações, mas é basicamente isso. A gente faz a verificação, faz os casos possíveis que a gente tem, né? E aí retorna true ou false, dependendo de como está o estado de que a fórmula foi passada. Só queria passar aqui na função semântica análise. Passo sim, aqui. Pronto, aqui a gente tem o seguinte, como o Alisson mostrou, né? A gente faz, antes de passar essa função verify, a gente tem uns tratamentos, né, para tirar os espaços da fórmula, chamar o lexianálise, análise, já para fazer esses casos mais triviais. E aí, caso passe por todos os testes lá, a gente faz o teste do verify dessa questão, né? Aí, aqui a gente só tem um detalhe, né, nesse if aqui, parênteses state, é para saber se tem o parêntese de abertura e fechamento do início de uma fórmula. Porque a gente está considerando que as fórmulas precisam de parênteses no começo e no final, né? Se for só tipo bem pequeno que a gente não está considerando. Aí depois disso, feito esses tratamentos, a gente faz um for, basicamente aplica a função, certo? E aí aplicando a função a gente vai de 0 até -1, né? Porque você vai fazer sequencial, tem que verificar o i mais 1. E é basicamente isso. A gente está tratando assim, né, a primeira questão. Depois a gente só criou uma fórmula que é para poder chamar, né, e passar para essa semantic analyzer, para deixar as coisas mais bonitas e formatadas, né? E a gente tem, essa é a nossa perspectiva do analyzer. Essa é a ideia principal. A gente remove os espaços, faz a análise léstica, depois faz a análise semântica, baseando-se nessa ideia aqui, essa ideia do algoritmo. Essa ideia aqui está transcrita aqui nessa função aqui basicamente. E depois a gente testa todas essas fórmulas aqui. A gente tem uma lista de fórmulas, que a gente botou várias fórmulas aqui, percorre essa lista e vai chamando a função isFórmula para verificar se é uma fórmula ou não. E aqui quando a gente testa, a gente tem a saída aqui, ó.
Por exemplo, algumas fórmulas. Essa fórmula aqui é uma fórmula, depois é uma fórmula também. E tem alguns casos que são absurdos, por exemplo, isso daqui já não é uma fórmula, aqui também já não é uma fórmula, porque já tem um token aqui, ó, que não faz parte do alfabeto, e por aí vai. Essa é a ideia do trabalho. O que o Paulinho falou, essa verificação só seria com a ideia, né, da linear verificação dos caracteres seguintes. Essa ideia sequencial é fundamental para a produção do algoritmo. Vou finalizar aqui. Bom, professor, agora a gente vai iniciar a apresentação do CNF. Tá? Ela foi dividida em steps. Então, a primeira step é remover os espaços em brancos, remover as implicações, remover as negações, remover as duplas negações e fazer a distribuição. Todos esses steps eles são baseados na sequência do algoritmo que o senhor apresentou em aula. Aí sei lá. Então, pronto. Nessa primeira função, a gente pega a gente pega os dois primeiros índices, né, de uma subfórmula que inicia com parênteses e termina com parênteses. Então a gente retorna esses dois índices, porque a gente vai precisar para fazer as análises e as outras operações. Então faz basicamente isso. Bom, professor, vou explicar agora como é que a gente fez para remover as implicações, né? Basicamente a gente fez o seguinte, a gente faz um while nessa nossa string, né? Para quando ainda tiver o caractere de implicação, a gente fazer essas modificações para poder remover as implicações, né? Então, por exemplo, ali no comentário a gente tem um exemplo, né, da fórmula aqui. Ou seja, enquanto ainda tiver essas três implicações, a gente vai continuar percorrendo essa fórmula até trocar, né, esse caractere que é a implicação. E como é que a gente faz isso? A gente basicamente usa essa função getPracticeIDX que o Alisson explicou para pegar os índices das subfórmulas, né? E aí a gente faz um slice, né? A gente vai modificando a própria fórmula com base nela mesma, né? Utilizando aquela notação de operador, de array, quer dizer, do Python. A gente consegue fazer as concatenações e trocar essas implicações pela conjunção, né? E a negação. A disjunção, quer dizer. Então, basicamente, a gente retorna a fórmula quando remover as implicações e a gente passa para o próximo step, né? Esse aqui vai ser a troca de conectores, né? A gente vai trocar o i pelo o, né? E então essa função ela identifica o i e troca pelo o, faz aquela substituição que a gente falou no step 2. Olá, professor, meu nome é Paulo Henrique e eu vou dar continuidade aqui. No step 3, a função pushNegations, ela basicamente vai empurrar as negações, baseada no seguinte esquema. Por exemplo, aqui tem uma fórmula e essa fórmula aqui necessita dessa função para ficar com essa equivalência aqui. Para fazer essa realização aqui desses passos, a gente observa o seguinte padrão. Enquanto na fórmula tiver esse padrãozinho aqui, ó, negação e parêntese de abertura, a gente vai percorrendo a fórmula e fazendo uma pergunta. Pergunta se tem ou a adjunção ou a conjunção. E aqui depois a gente obtém os índices dos brackets, né? E depois a gente faz o fatiamento. Se nessa fórmula tiver uma negação aqui, a gente faz chama o switch operates, que foi essa fórmula aqui, que troca a disjunção por conjunção, e em seguida faz o fatiamento para fazer a substituição, para gerar essa fórmula aqui, por exemplo. Se tiver uma negação aqui, ó, a gente vai empurrando ela aqui para dentro e chama o switch para substituir a disjunção pela conjunção e botar as negações aqui dentro.
A ideia basicamente é essa. Bom, essa função aqui é o step 4, né? Vai remover as duplas negações. Bem simples. A gente usa o replace para substituir duas negações por nada. Basicamente isso. Logo em seguida, a gente tem uma função que procura os índices dos conectivos ou e, que é da disjunção e da conjunção. Ela basicamente é parecida com a função getIndexBrackets, né? E a ideia dela é percorrer toda a fórmula e se encontrar, na medida que encontrar uma conjunção, a gente vai realizando a contagem dos brackets, né? Contando ou diminuindo os brackets, até obter os índices da disjunção, que é o i, ou da conjunção. Obter esses dois índices. Logo em seguida, a gente tem uma das funções também que deu bastante trabalho, que é a função da distributividade. Na função da distributividade, a gente observou o seguinte padrão. Enquanto na fórmula tiver esse seguinte conjunto de caracteres, que é o ou, e o parêntese aqui de abertura, ou esse daqui, ó, que é o parêntese de fechamento e a disjunção, a gente vai percorrendo toda a fórmula aqui, utiliza aquelas funções que procuram os índices conectivos e aquelas funções que a gente já citou acima, que pegam os índices dos parênteses, e aí em seguida nós realizamos um fatiamento, que é um fatiamento bastante, assim, nada trivial, um pouco confuso, mas que foi o que ajudou a gente a realizar essa parte. Esse fatiamento aqui é com base nos índices desses conectivos e dos parênteses. São dois laços aqui, que realizam basicamente quase a mesma coisa, só que mudam as condições, dentro de outro laço que é controlado por essa flag, essa variável sinalizadora, e a condição que a gente observou, o padrão. Que enquanto tiver na fórmula isso daqui, a gente vai realizando o fatiamento e depois concatena e toda a fórmula, retornando ela no final das contas toda montada. Bom, professor, então para poder fechar, né, após todos esses steps que a gente explicou, a gente fez uma função de composições de funções. Coloca só lá em cima para poder mostrar ela. Basicamente, a gente ia ter uma aplicação de várias funções em cima da própria fórmula, né? Que vai alterando o estado dela até chegar no último step. Aí aqui o que a gente fez basicamente foi criar uma função para compor todas as funções, né? E ela funciona da direita para a esquerda. Então a primeira função executada vai ser o check format, que é para poder tirar os espaços em branco, remover as implicações, fazer o post das negações, remover as double negations e a distributividade, né? Depois a gente só passa o update fórmula, né? Que é basicamente a composição de todas essas funções para dentro de fórmula, e tem o resultado do CNF, né? Eu só queria dar um detalhe para o professor, que a versão que a gente mandou tinha a execução sequencial, né, de todas essas. E aqui a gente basicamente criou essa função porque a gente pensou que não ia haver apresentação, né? Então está tendo só essa diferença no código e algumas diferenças em nomes de variáveis, que a gente só fez a mudança no projeto, mas a ideia de como a gente resolveu todos os algoritmos segue a mesma. Exatamente. E aí a gente precisa só mostrar o arquivo de teste, né, do CNF. Basicamente a gente tem fórmulas aqui e a gente vai fazer a aplicação dessa função toCNF, né? E aí a gente mostra como a fórmula era antes e como mostra agora na fórmula normal conjuntiva, né? Eu vou executar aqui para mostrar. Só um adendo é que para a CNF já assumiu que são fórmulas verdadeiras, né? Então a gente... Exatamente, a gente já pegou fórmulas que já estavam funcionando, né? A gente poderia aplicar o Semantic Analyzer, né? Mas como a gente queria mostrar só a aplicação de CNF, a gente só colocou fórmulas que já funcionavam, né? Aqui são todas fórmulas válidas. E na saída a gente tem a fórmula antiga e a nova fórmula após a conversão.
Então é isso, professor. Basicamente está aqui como é que a gente pensou o projeto e como que a gente escreveu nossos algoritmos e como a gente também organizou, né, a questão das pastas e tudo. E essa foi a apresentação. Muito obrigado, professor.